Semana 10. Recuperando o senso de autoproteção. Esta semana vamos explorar os perigos que podem estar de tocaia em nosso caminho criativo. Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Nos relatos, tarefas e exercícios, buscaremos os padrões tóxicos de comportamento e de pensamento aos quais nos agarramos e que bloqueiam o nosso fluxo criativo. Eu comecei a semana 10 fazendo uma coisa que eu já deveria ter feito antes, que era baixar o Mac Livros. Então eu peguei meu tablet, fui lá na minha loja de aplicativos, procurei por Mac Livros, ele já apareceu, fiz o download, foi super rápido, super tranquilo. E como vocês estão vendo, não teve muito segredo, é como baixar qualquer outro aplicativo. Eu estava muito na expectativa de ver o Mac Livros funcionando, apesar de eu não ser uma grande leitura de e-books. Quando ele abriu, pediu para acessar com a minha conta Gov, eu coloquei meu login e a minha senha, e aí ele pediu um código lá no aplicativo do Gov, porque eu tenho a verificação em 2 etapas. Então fui lá, coloquei o código, e aí, feito isso, apareceu essa tela de autorização, né, para eles poderem usar os nossos dados, que já tem lá no Gov, eu permiti, e tcharam! Muitos livros, muitos livros, yay! Foi muito legal. Eu quero ler muito um livro chamado Eles Eram Muito Cavalos. Então foi a primeira busca que eu fiz. Eu sei que tem esse livro na biblioteca física perto da minha casa, por isso que eu tô tanto querendo ir à biblioteca, fazer minha carteirinha de novo. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada se tinha no Mac Livros. Como não tinha, eu resolvi procurar por outros livros. E aí, nessa página inicial, apesar de eu ter descido ela para ver o que tinha assim de cara, teve um título que me chamou a atenção. E foi ele o primeiro livro que eu peguei emprestado. E aí, por que este livro me chamou a atenção? Ele me chamou a atenção porque ele já estava na minha lista de compra da Amazon. Já tem um tempo que eu queria ler, que é o livro do Ricardo Aleixo. E aí eu queria conhecer a poesia do Ricardo Aleixo, porque eu já tinha ouvido falar muito nele. O livro se chama Pesado Demais para a Ventania. É uma coleção, uma antologia poética, organizada pelo próprio poeta. E aí foi muito legal, porque eu pude ler esse livro de graça, peguei ele emprestado, li, devorei. Inclusive, foi o que eu falei no vídeo que eu gravei lá no Projeto Escrita Criativa, o último poema ficou comigo, assim. Ele tem um encerramento muito bonito. Depois eu fui dar uma explorada no app, né? Ver o que tinha ali no Lidos, ver como é que era, como aparecia minha página pessoal. E aí eu fiquei muito contente. Eu baixei tanto no tablet quanto no celular. Então foi uma experiência muito boa. E ler no Mac Livros foi muito legal também. Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe, longe. Alguém cantando muito. Alguém cantando bem. Pois bem, na semana 10 ela vai falar dos perigos da trilha. E quais são os perigos da trilha? Os vícios. E aqui ela fala no vício da comida, no vício do sexo, no vício do trabalho, no vício da fama, no vício da competição, no vício do álcool, no vício por dinheiro e no vício da dependência da validação de familiares e amigos. Então, esse capítulo é um capítulo que é muito interessante porque ele vai mostrar como isso atrapalha a gente a proteger o nosso artista interior, a nossa criança interior, o nosso artista, a nossa produção. Todas essas coisas, o que ela fala é que o problema não é a comida, ou não é o sexo, ou não é o trabalho, ou não são os familiares, os amigos, ou não é a fama. O problema é o excesso disso, é a dependência disso. É você acreditar que você só é um bom artista quando você tem tudo isso em exagero. Então, ela trabalha muito com essas questões. Para mim, pessoalmente, trabalho é uma coisa que pega muito. Ela tem aqui um teste do Workaholic, que são 20 perguntas. E aqui eu noto que eu melhorei bastante da primeira vez que eu fiz o caminho do artista para agora.
porque tem algumas perguntas aqui. Ela faz perguntas, por exemplo, trabalho além do expediente, raramente, frequentemente ou nunca. Levo o trabalho comigo nas férias, raramente, frequentemente ou nunca. E eu melhorei bastante nisso aqui. Eu consegui ver essa evolução, porque eu me lembro de coisas que eu respondi nesse teste da outra vez, e que agora eu falei, olha, melhorei. Então, por exemplo, trabalhar os finais de semana é uma coisa que eu tenho, desde que eu fiz o caminho do artista da primeira vez, eu tenho evitado muito, assim, porque quando eu era professora em escola eu não tinha opção. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5:30 da tarde, todos os dias, menos na sexta, mas na sexta era o dia que eu estudava, que eu fazia pós-graduação. Então, se sobrava os finais de semana para corrigir prova, para elaborar prova, para fazer relatório, porque depois de passar, ficar das 7 da manhã às 5:30 da tarde numa escola, em casa você não tem ânimo para mais nada. Você não tem saúde mental para mais nada. Por isso também que todos os professores ficam tão doentes. Então, essa coisa de ter parado de trabalhar numa escola me ajudou bastante. Embora, às vezes, eu fique um pouco. Quando vem um trabalho extra, por exemplo, né? Então, eu comentei com vocês nos vlogs anteriores que eu peguei umas aulas na faculdade e foram em cima da hora, porque a pessoa me chamou em cima da hora, enfim. Eu tive que preparar a aula toque de caixa, super correndo. E aí eu tive que trabalhar no final de semana. Então, às vezes, ainda tem uma exceção ou outra, mas eu melhorei demais. E aí ela fala, por exemplo, na diferença entre você estar fazendo uma coisa que faz bem e você estar fazendo uma coisa que virou uma obsessão. Tem um parágrafo na 208 que ela diz: há uma diferença entre o trabalho instigante rumo a um objetivo sonhado e a obsessão. Essa diferença está menos nas horas totais trabalhadas do que na qualidade emocional das horas de trabalho. A compulsão promove a sensação de cansaço e falta de opção. Dependemos do nosso vício e, ao mesmo tempo, nos ressentimos dele. Para o workaholic, o trabalho é sinônimo do seu valor, então ele hesita em abrir mão de qualquer tarefa. E aqui ela fala muito sobre. Tem uma tarefa, inclusive, sobre definir limites. Então, quais são os meus limites? Os meus limites são, por exemplo, não trabalhar no final de semana. Os meus limites são não levar o computador nas férias. Os meus limites são, quando eu estiver escrevendo, colocar uma plaquinha na porta do quarto e pedir para que não me interrompam. Os meus limites são desligar a internet do celular na hora que eu vou produzir a minha arte. Enfim, quais são os seus limites? Então, tem uma tarefa aqui nesse capítulo que ensina a gente a definir esses limites. E é muito legal, assim, porque é importante a gente pensar nessas questões. Também gosto muito de quando ela fala da fama, em específico, da fama e da competição. Porque a gente entender que trabalhar demais, ou beber demais, ou comer demais, ou, sei lá, se relacionar demais com as pessoas, dependendo da pessoa, isso é tóxico, enfim, isso é mais fácil. Mas, por exemplo, a fama, ela começa falando sobre a fama dizendo: a fama nos incentiva a acreditar que se ela ainda não aconteceu, nunca acontecerá. Falamos da fama, não é o mesmo que sucesso, e no fundo da alma, sabemos disso, conhecemos e sentimos. O sucesso ao final de um bom dia de trabalho. Mas e a fama? Ela é viciante e sempre nos deixa famintos. E aí ela vai falar que a fama, ela, quando a gente pensa fazendo o nosso trabalho na fama, a gente não pensa assim, o meu trabalho tá bom, esse trabalho que estou fazendo me agrada. A gente pensa mais em o que será que os outros vão achar disso. A fama também traz essa sensação falsa de que a gente está sendo amado. Na página 213, por exemplo, ela fala: o que realmente assusta é que, sem fama, nós não seremos amados como artistas ou como pessoas. A solução para esse medo são ações concretas, pequenas e amorosas. De forma ativa, consciente, consistente e criativa, devemos alimentar a nossa alma de artista. Quando a droga da fama bater, vá para o cavalete, para a máquina de escrever, para a câmera ou para a argila. Pegue suas ferramentas de trabalho e comece a fazer um pouco de brincadeira criativa. Logo, a droga da fama começará a perder o seu efeito. A única cura desse mal é o trabalho criativo. Então ela fala, né, que muita gente confunde ter sucesso com ser famoso, muita gente confunde ter dinheiro com ser bem-sucedido,
E essas questões estão postas, e ela escreveu esse livro em 92. Agora, na era da internet, dos influencers, das coisas todas, eu acho que isso ainda vai ao extremo. E aí ela também vai falar da competição, que é quando a gente deixa de olhar para a nossa trajetória para olhar para a trajetória do outro. Então é aquilo que eu sempre falo, né? A gente sempre vê o produto final, a gente nunca está vendo o processo. Quando eu leio, sei lá, A Hora da Estrela, da Clarice, eu estou lendo a versão final, eu não vi o quanto a Clarice se debateu para escrever esse livro. E aí essa coisa da competição, ela é muito desigual, e a gente tende a colocar a culpa no outro, ao invés de assumir e falar assim, não, eu vou cuidar do meu trabalho, do meu próprio trabalho. Então, esse é um capítulo que pega bastante, assim, e esse é um capítulo que, por se chamar autoproteção, é bem isso, ela vai falar, olha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade não é do outro. E o outro sendo uma pessoa, né, no caso da fama ou no caso da competição, ou sendo uma coisa, sendo a comida, o beber demais, o trabalhar demais, enfim. Então, é bem interessante como que a gente se autoprotege. A gente se autoprotege se autoconhecendo. E aí fica essa dica aí pra gente pensar nisso, certo? Falei para vocês que talvez eu tivesse uma resposta do tratamento da poesia. Eu tô olhando aqui que ela tá aqui sentada aqui embaixo. Eu já mostro ela para vocês. Eu voltei com ela do veterinário. A veterinária falou que ia consultar um oftalmologista felino, porque ela falou que talvez a poesia tenha que operar. E isso me deixou muito chateada, mesmo assim, demais. Então, a semana 10 eu não gravei de novo muita coisa, eu vou tentar gravar um pouquinho agora. Mas hoje de manhã eu fui no veterinário com ela, e aí foi isso, assim. Porque ela já usou antibiótico todo esse tempo, então já era para ter fechado essa ulcerazinha que ela tem no olho. E aí a médica falou que pode ser um negócio chamado sequestro de retina. Depois, se vocês quiserem, dê uma procurada aí no Google. Que é basicamente eles vão ter que sedar, o que é a parte que me preocupa, né? Porque anestesia, enfim, coisa toda. E aí eles dão uma raspadinha no onde está o machucadinho para cicatrizar o machucadinho. Mas ela falou que ela ia consultar os dois colegas dela que são oftalmos, porque ela é especialista em felino, mas ela não é oftalmologista, e que me davam um retorno. Então eu vou contando para vocês a situação de saúde da princesa. Agora são 10 para meio-dia. Eu vou dar uma limpada na casa, porque a gente teve feriado e umas amigas minhas vieram do Rio de Janeiro e do interior de São Paulo. Só que eu acabei não gravando nada, porque elas tiveram pouco tempo, porque elas fizeram um bate-volta, já voltaram lá para as cidades delas. E sabe quando fazia muito tempo que eu não as via, então a gente sentou à mesa e começamos a conversar, e a conversar, e a conversar. Enfim, acho que tem uma foto que a Camila tirou, se tiver, vai aparecer aqui na tela. E foi muito gostoso. Hoje eu vou dar 2 aulas e ainda tenho aula de pilates para fazer. Como eu disse, de manhã eu fui na veterinária Capopô. E é isso, gente. Autoproteção. E proteger quem a gente ama. Porque olha só essa bigoduda, gente. Peraí. Olha só essa bigoduda da mamãe. Fala, gente, eu tô enxergando tudo. Eu tô sem fotofobia. Mas tem esse negócio que não sara. Vocês têm que torcer pra eu ficar boa. Deve estar sonhando com alguma coisa. Porque tá com... Olha só essa pancinha, gente. Olha essa pancinha. Que o sonho, cebola igual iniciado no episódio? Laura, da editora Incompleta e da revista Punhado. A gente vai adentrar em ambos os projetos. E com o Paulo Lanes, da editora Pinar. Eu estou aqui na condição de mediador, e aí eu vou me conter fortemente para não entrar nas discussões com vocês. Então eu vou jogar para vocês as nossas conversas, nossos caminhos, e me segurar para não participar tanto desse debate, tá? Não só a literatura latino-americana, mas agora eu quero também publicar. Como é que foi essa transição, em que momento se deu e que surge a Incompleta e a Punhado na sequência? Eu acho que foi uma junção de muitas coisas que aconteceram. Essa falta que o Paulo mencionou,
porque até aquele momento a gente tinha muito menos literatura, mas muito mesmo literatura latino-americana e caribenha no Brasil do que a gente tem agora, né? Dos últimos anos para cá, o cenário mudou muito, mas a gente sentia muito essa falta. Eu sentia muito essa falta como leitora, e a Raquel, que não é da Incompleta, mas é minha parceira da Punhado desde o primeiro instante, também sentia essa falta. E eu sempre uso essa expressão porque acho que foi um pouco que eu senti mesmo, que a gente estava com a faca e o queijo na mão, porque a gente tinha vontade de ler essa literatura que não chegava tanto. A Raquel é tradutora há muitos anos e é professora de idioma há muitos anos, e eu já trabalhava com a parte de design gráfico. E ambas, como público, éramos muito assíduas nessas feiras de publicação independente, onde você, com uma tiragem menor ou com um projeto inicial, já consegue dar as caras, que também é uma coisa que veio alguns anos antes, na verdade, desse nosso movimento, que foi essa impressão Índigo, em especial, que é esse offset digital que tornou as impressões em baixa tiragem mais viáveis. Acho que tudo isso confluiu para as feiras, confluiu para o nosso fogo no rabo, acho que a gente mesmo consegue fazer isso aqui. A nossa amizade, que era muito grande, a vontade de fazer uma coisa e uma sensação de acho que dá para tentar. Uma das tarefas dessa semana é: grave sua voz lendo os princípios básicos, veja a página 24, escolha o seu trecho favorito deste livro e grave também essa leitura. Use essa gravação para meditar depois. Primeiro, tem um erro no livro. Os princípios básicos estão na página 27. Eu vou fazer a leitura dos princípios básicos aqui. Não vou fazer a leitura do trecho preferido, porque eu preciso escolher ainda, vai demorar um pouquinho. Também não vou mostrar para vocês a minha meditação, porque não vai fazer sentido eu ficar aqui parada meditando enquanto vocês veem esse vídeo, né? Mas vamos à leitura dos princípios básicos. 1. A criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. 3. Quando nos abrimos à nossa criatividade, nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossas vidas. 4. Nós mesmos somos criações, e fomos feitos para continuar a criação sendo nós mesmos criativos. 5. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição. 6. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria a nossa verdadeira natureza. 7. Quando nos abrimos a explorar a nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus. A direção é boa e ordenada. 8. Ao abrir o nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas podem acontecer. 9.
É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. 10. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo aos nossos sonhos, nos lançamos também rumo à nossa divindade. Então está aqui os princípios básicos. A semana 11 se chama Recuperando o Senso de Autonomia, e ela diz assim: essa semana vamos nos concentrar em nossa autonomia artística, vamos examinar as formas de alimentar constantemente a criatividade e nos aceitarmos como artista. Vamos explorar os comportamentos que podem fortalecer a nossa base espiritual e, com isso, a nossa força criativa. Vamos nos deter especialmente em maneiras de lidar com o sucesso, a fim de não sabotarmos a nossa liberdade. Nessa semana ela vai falar sobre o sucesso, sobre a aceitação, sobre o zen do esporte e como montar o nosso altar de artista. E basicamente ela vai falar pra gente que o nosso corpo físico está conectado com o nosso corpo criativo, espiritual, por assim dizer, da importância da atividade física. Ela vai defender a caminhada, ela vai defender que a gente movimente o corpo para poder movimentar a mente, por consequência. Quando ela fala da aceitação, ela fala que não dá para planejar uma carreira que siga por um caminho estritamente calculado, que uma das maiores formas da gente se entender enquanto artista é não atrelar o nosso valor artístico ao nosso valor monetário, porque por mais que a gente faça uma obra maravilhosa, tem vários fatores que dependem para a gente ganhar dinheiro com elas. É o que eu sempre falo, né? Quando as minhas alunas, por exemplo, falam assim, eu quero mandar um texto para um concurso literário, mas e se eu não passar? Se você não passar, não significa que o seu texto seja ruim, porque tem vários fatores ali que dependem. Depende de quem leu, depende do conjunto de textos que estão sendo reunidos para saber para formar um todo. Então, às vezes o seu texto não foi escolhido, não é porque ele seja ruim, mas porque ele não combina com aquele conjunto de textos. Tem vários fatores ali que influenciam escolherem o seu texto ou não. Então, não dá pra gente atrelar o nosso sucesso artístico ao sucesso monetário. E falando sobre o Brasil, principalmente porque a gente vive num país em que a arte é muito desvalorizada. E a arte escrita, principalmente, porque isso depende muito do que a escola vai ensinar, de como a escola vai ensinar. As pessoas não gostam de ler, apesar de ter aumentado o número de leitores. Se a gente comparar o número total de leitores e o número total de brasileiros, a gente ainda vai ver que é um número pequeno. Enfim, tem uma frase aqui que é muito importante, que ela repete em alguns momentos do livro, que é: como artista, meu respeito próprio vem de fazer o meu trabalho. Uma performance de cada vez, um show de cada vez, uma pintura de cada vez. 2 anos e meio para fazer um filme de 90 minutos. 5 versões até chegar ao texto final da peça. 2 anos trabalhando no musical. E ao longo de todo esse tempo, eu compareço para escrever as páginas matinais e escrevo sobre as minhas cortinas feias, o meu corte de cabelo ruim, o meu deslumbramento com a forma como a luz bate nas árvores, como quando eu corro de manhã.
Como artista, eu não preciso de riqueza, mas eu preciso de um rico apoio. Não posso permitir que a minha vida emocional e intelectual fique estagnada, porque o meu trabalho irá demonstrar isso. Minha vida irá demonstrar isso. Meu temperamento irá demonstrar isso. Se eu não crio, fico de mau humor. Então, é o que eu falei, né? Aqui ela vai reforçar a importância das páginas matinais, dos encontros com o artista e dessa atividade física. E ela vai falar que para a gente ter sucesso, a gente tem que ter uma mente de aprendiz, de estar aberto, de querer compreender outras formas, de querer sempre aprender. Então, basicamente, a semana 11 é sobre isso. E aí ela pede para a gente montar um altar do artista na nossa casa, que é uma tarefa muito divertida, que é para você montar o seu altar criativo. Você pode colocar coisas que te deixem feliz, coisas que te inspirem, fotos de artistas que você gosta, né? E não precisa ficar visível para todo mundo. Ela fala assim: esse abrigo pode ficar num cantinho no seu quarto, embaixo da escada ou até mesmo no parapeito de uma janela. Servirá como constante lembrança e reconhecimento do fato de que o nosso Criador faz desabrochar a nossa criatividade. Preencha o altar com coisas que o fazem feliz. Lembre-se de que seu artista é alimentado por imagens. Precisamos desaprender nossa antiga noção de que a espiritualidade e a sensualidade não se misturam. Um altar do artista deve ser uma experiência sensorial. Fomos feitos para celebrar as coisas boas deste planeta. Folhas bonitas, pedrinhas, velas, tesouros do mar. Tudo isso nos lembra do Criador. Pequenos rituais criados por nós mesmos são bons para a alma. Acender um incenso quando você lê ou escreve afirmações. Acender uma vela. Dançar ao ritmo dos batuques. Segurar uma pedra lisa e ouvir o canto gregoriano. Todas essas técnicas táteis e físicas reforçam o crescimento espiritual. E aí ela fala, né, que o nosso artista é uma criança, portanto a gente tem que brincar. E é isso, gente. Essa foi a semana 11. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, de ter visto todas as coisas que eu fiz. Foram semanas divertidas, a 10 e a 11. E nos vemos na semana 12. Yay! Tchau!